Meu nome é Cíntia Okamura, eu sou da Agência Ambiental do Estado de São Paulo e junto com Jacques Lolique, diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, vamos apresentar o plano de preparação das comunidades expostas a risco tecnológico. É uma norma técnica em elaboração e ela é fruto da operacionalização dos resultados de uma pesquisa FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, coordenada pela CETESB. Aqui é uma imagem que mostra uma das catástrofes que aconteceu no Brasil, acho que todo mundo conhece, né? Mariana e Brumadinho. Então, essas duas recentes catástrofes, que foram Mariana e Brumadinho, elas foram um aprendizado, embora bastante doloroso, né, para nós, e que mostrou que é necessário preparar sistematicamente e ao longo do tempo as comunidades em situações de risco de acidentes graves ou de desastre. E esse é o objetivo do Plano de Preparação das Comunidades, que chamamos de PPC, né? E o PPC também vem para orientar de que forma, né, a gente pode evacuar milhares de pessoas com eficiência, rapidez e ordem. Então, o que é o PPC em comparação com outras regulamentações que nós conhecemos? É importante destacar que o PPC ele não é similar ao Plano de Ação de Emergência, que nós conhecemos como PAI, e o PAI ele é uma resposta ao momento de uma situação de emergência. E o PPC ele é uma ação anterior ao PAI e que, portanto, visa colaborar com a eficiência do PAI, porque no PPC é necessário primeiro conscientizar a comunidade local e prepará-la para os perigos e riscos. Um outro ponto importante a destacar é que o PPC ele não é sinônimo de um plano de comunicação de risco, PCR, pois entendemos que a preparação da comunidade não se limita à informação sobre os riscos, mas ela inclui ações de capacitação e treinamento da comunidade local e ações de prevenção conduzidas em um processo participativo. Portanto, o PPC ele é complementar, ou seja, destina-se a enriquecer as operações já existentes, como o PAI e o PCR. Como funciona o PPC? Então, o ator essencial do PPC é a empresa responsável, junto com o apoio das instituições concernidas nos casos de emergência, como, por exemplo, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, as prefeituras, né, o pessoal da saúde, etc. O objetivo principal é preparar a comunidade para situações de acidente tecnológico grave ou desastre, e, em particular, treiná-la para uma evacuação completa ou uma condução ao abrigo de forma rápida, calma e ordeira. Para isso, nós propomos 2 meios para atingir esse objetivo, que é a parceria e a participação. Quais são as etapas do PPC? Primeiro, a gente vai discorrer depois um pouco mais detalhado sobre cada uma delas, né? Primeiro, organizar as instituições por meio do Fórum das Instituições, conhecer a comunidade por meio de um diagnóstico, estimular a conscientização através de um plano de comunicação, organizar a comunidade instalando um fórum da comunidade, treinar, capacitar essa comunidade, que seria a etapa 5, e concretizar e testar o PPC nas simulações, né? Organizar as instituições seria a constituição do Fórum das Instituições, uma estrutura de parceria para promover um diálogo interinstitucional e para acompanhar o trabalho da empresa responsável. Então, a gente tem implementado esse fórum em vários casos e ele tem se mostrado bastante importante, porque, na verdade, não é óbvio, né, que as instituições consigam trabalhar em conjunto, né? Realizar um diagnóstico para conhecer a comunidade. O diagnóstico ele é fundamental, né? Aqui nós trazemos 2 exemplos. Um é para facilitar a evacuação ou a condução ao abrigo, é fundamental a gente levantar as pessoas e grupos vulneráveis, como as pessoas com pouca mobilidade,
idosos, doentes, portadores de deficiência, ou difíceis de evacuar, como grupos em escolas, hospitais, creches, asilos, ou pessoas pouco integradas à comunidade local, né, se existirem, trabalhadores pendulares, turistas. Um outro exemplo da importância do diagnóstico é facilitar a sensibilização. Então, levantar pessoas, recursos e facilitadores das redes existentes na comunidade, né? Cada comunidade tem o seu perfil, tem a sua rede, tem as pessoas facilitadoras. Então, aqueles que poderão ajudar no processo de comunicação e preparação da população. Por exemplo, funcionários da empresa que moram no local, agentes comunitários de saúde, diretor de escola, padre, pastor, se for o caso, né? Núcleo de defesa civil, dentre outros vários recursos que existem na comunidade. Estimular a conscientização da comunidade. É fundamental traduzir em linguagem acessível o conteúdo dos estudos de análise de risco, primeiro para informar a comunidade sobre os perigos, segundo, informar a comunidade sobre os efeitos desses perigos, ou seja, como esses perigos podem afetar os diferentes membros da comunidade, né, suas vulnerabilidades. E também para sensibilizar a comunidade a se envolver na preparação. Organizar a comunidade, né? Aqui a gente traz alguns exemplos. É fundamental criar um canal permanente de comunicação entre os moradores, a empresa e as instituições. Por isso, a gente propõe a instalação de um fórum da comunidade. Alguns exemplos de como organizar a comunidade. Por exemplo, escolher um líder por rua ou quarteirão, apoiando-se em facilitadores das redes existentes, né, aquelas que a gente levantou no diagnóstico. Esse exemplo a gente implementou em um dos casos que a gente acompanhou e deu bastante certo, né? Esse líder, ele será encarregado de organizar a evacuação ou a condução ao abrigo do quarteirão ou da rua, da qual ele é o representante, junto com a Defesa Civil. Dividir a área de risco de acordo com a localização das rotas de fuga e locais de agrupamento. Capacitar e treinar regularmente a comunidade, né? Numa das empresas também que a gente acompanhou, a gente fez um curso de capacitação, né, que envolveu os professores e os alunos das escolas dos bairros expostos, né? E junto com esses professores e alunos, os representantes da população, e que tinha o objetivo, então, de tornar as escolas como centros de preparação da comunidade, né? Um outro exemplo é treinar regularmente os moradores para adotar comportamentos apropriados em situações de acidentes graves. É importante conhecer os líderes, as rotas de fuga e locais de agrupamento, evacuar de forma organizada e rápida, percorrer rapidamente a rota de fuga e etc., né? Simulações para concretizar e testar o PPC. Então, é fundamental testar o PPC nas simulações, né? A simulação, um treinamento que simula, de forma realista, uma situação de catástrofe na área de abrangência da empresa, fazendo com que toda a comunidade siga os mesmos passos, ou seja, os passos que devem ser seguidos em um caso real. Propõe-se duas simulações diferentes, né? Aqui, a primeira, baseada no cenário de grande vazamento do produto tóxico, com risco de disseminação de nuvem tóxica, em que a prática recomendada é a condução ao abrigo da comunidade exposta. A segunda, baseada no cenário do grande vazamento de produto inflamável, com risco de incêndio e explosão de nuvem de produto, onde a prática recomendada é a evacuação da comunidade exposta. Essa imagem a gente não vai poder detalhar, mas é um trabalho realizado por uma empresa, né, no estado de São Paulo, que tem uma barragem, né, e ela seguiu passo a passo desse plano de preparação da comunidade e fez um excelente trabalho, chegando até a uma simulação com toda a população. E, por fim, a gente gostaria de dizer que um dos maiores desafios do plano de preparação das comunidades
é o estabelecimento da confiança entre a comunidade e a empresa e nas instituições. Então, a gente tem verificado que a questão da confiança na organização responsável pelo risco é tão importante quanto a do risco gerado pelas atividades da empresa. Cada uma das etapas do plano de preparação das comunidades para situações de risco ajudará a gerar confiança da população na empresa e nas instituições. Então, nós agradecemos muito pela oportunidade, gostaríamos de ter momentos de troca com todos vocês, e quem tiver interessado em conhecer um pouco melhor esse trabalho, pode nos contatar, ok? Muito obrigada.